foi para a semifinal e ganhou da poderosa Espanha por 6-1. E então, no dia 16 de julho, no Maracanã, com 198 mil torcedores, o Brasil entra em campo com o Uruguai, dependendo apenas de um empate para ser campeão do mundo. No Brasil inteiro se celebrava a vitória. As bandeiras eram desfraldadas. O hino nacional era cantado com senso de orgulho. E o Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas o segundo tempo começa, o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. Maracanã cobriu-se de silêncio, a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer, entretanto, para você nesta noite, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder. A nossa vitória já foi conquistada na cruz. E se você segue a Jesus, o Senhor, o vencedor invicto de todas as batalhas, você já é vencedor. No texto lido, o apóstolo Paulo vai mostrar por que você é vencedor. E qual é o projeto de Deus para conduzir você à glória. E a primeira verdade que ele vai tratar é sobre a solidariedade de Deus, porque começa no verso 26 assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Primeira conclusão aqui: você não é vencedor porque você é forte. Você é vencedor apesar de você ser fraco. Eu gosto muito de ler e visito as livrarias, normalmente nos aeroportos, quase toda semana, para saber o que está saindo de novo. E vocês sabem que a maior abundância de literatura no Brasil e no mundo é do gênero de autoajuda. E livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que não estou sabendo ler esses livros. Mas os livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você é capaz, você é um gigante. Há poder nas suas palavras. Basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos, mas muito fracos. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que é maravilhoso é que, apesar das minhas fraquezas e das suas fraquezas, Deus não desiste de nós. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E essa palavra assistir, na língua grega, traz a ideia de carregar um fardo pesado que você não consegue carregar sozinho. Sem Jesus, você sucumbe. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: por que eu sei que eu sou fraco? Paulo dá uma dica: porque nós nem sabemos orar como convém. Eu sou tão fraco a esse ponto. Eu não sei nem o que é melhor para mim. Às vezes eu peço para Deus uma pedra, pensando que eu estou pedindo um pão. Às vezes eu peço para Deus uma cobra, pensando que estou pedindo um peixe. Às vezes eu peço para Deus um escorpião, pensando que eu estou pedindo um ovo. Às vezes eu peço para Deus que vai me matar, pensando que eu estou pedindo que vai me dar vida. Deus é tão bom com você e comigo, que Deus não nos dá sempre o que nós pedimos. Deus dá o que nós necessitamos. Deus dá o melhor. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo me assiste em minha fraqueza.
Mas ele vai adiante no verso 26 e trata agora da compaixão de Deus, quando diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Neste mesmo capítulo, lá no versículo 34, ele vai nos informar que dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos dois intercessores. O primeiro, o intercessor legal, jurídico, forense. O advogado, o justo, que intercede por nós à destra de Deus. Preste atenção nisso. Sempre que chega contra você no tribunal de Deus uma acusação, o seu advogado, Jesus Cristo, o justo, se levanta e diz: Pai, por esse pecado aí de que ele está sendo acusado, eu morri na cruz, eu verti meu sangue. Aquele que está em mim não deve mais nada. É por isso que, lá em 1 de João 1,9 está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei se você já perguntou por que Deus é fiel e justo para perdoar. O justo não perdoa. O justo não perdoa. O justo aplica a lei e exerce a justiça. Por exemplo, imagine que você está numa festa com a sua família, com outras pessoas, chega um delinquente e ceifa a vida de alguém nessa festa, e esse alguém cuja vida foi ceifada é membro da sua família. A polícia chega, põe a mão no delinquente, bota ele na cadeia, ele vai a julgamento, a júri popular, 7-0 contra ele, 30 anos de cadeia. Eu pergunto a vocês, em nome da justiça, o juiz pode dizer para esse cidadão: pode ir para casa, está tudo bem com você? Pode ou não pode? Não pode. Qual o papel do juiz? Justo. Aplicar a lei e exercer a justiça. Ora, se Deus é justo, como é que ele perdoa? Deveria estar escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e misericordioso para perdoar os pecados. Mas não está escrito isso. Deus é fiel e justo. Como assim? Como assim? A palavra se confessarmos lá no grego é homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar. Quando você que já foi justificado peca contra Deus, porque você e eu continuamos pecadores, e você chega para Deus e concorda com Deus que você pecou, Deus, eu pequei. Aí diz a Bíblia que Jesus, o seu advogado, levanta diante do tribunal de Deus: por esse pecado, meu Pai, eu verti meu sangue na cruz. Deus que é justo e não pune o mesmo pecado duas vezes, o que já puniu no seu filho, ele perdoa você e reconhece o seu pecado. Esse texto vai nos informar, portanto, que além desse intercessor legal, que você tem à destra de Deus Pai, você tem um segundo intercessor existencial, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. E de que maneira ele intercede por nós? De 3 maneiras. Primeiro, ele intercede por nós de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. Isso é uma palavra de intensidade. Da mesma maneira que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, ele é Deus. E como Deus que é, ele emprega todos os seus atributos dentro de você, por você, ao Deus que está sobre você, intercedendo por você. Segundo,
A intercessão do Espírito Santo não é só intensa, não, ela é agônica. Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu confesso, pastor Joel, pastor Luiz, que já li mais de algumas dezenas de comentários de Romanos. Eu nunca encontrei um autor que pudesse tornar isso mais claro. Porque pensem comigo, o que é um gemido? Um gemido é uma expressão intensa de sofrimento, de agonia. É quando você não consegue articular o que você está sentindo em palavras, então você geme. Agora, o Espírito Santo é Deus. E como tal, ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos anjos, ele conhece a língua dos homens, ele conhece a língua do céu, ele conhece a língua da terra. E quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, e então ele geme com gemidos inexprimíveis. É com essa agonia que o Espírito Santo está intercedendo em seu favor. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é eficaz. Olha o verso 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Eu, às vezes, estou orando na contramão da vontade de Deus, mas o Espírito Santo nunca desperdiçou uma oração, uma intercessão por você, em você, o Deus está sobre você, porque toda intercessão do Espírito está alinhada com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, em terceiro lugar, Deus está tão comprometido em levar você para a glória, que além da sua solidariedade e compaixão, agora ele apresenta a sua sabedoria no versículo 28. E como que começa o versículo 28? Sabemos. Esse é um termo técnico. Essa palavra sabemos vem de um termo da matemática. É um termo exato. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. Ele não diz nós sentimos, cogitamos, imaginamos, nós sabemos. E não é um saber apenas intelectual, é um saber empírico, é um saber prático, é um saber de experiência. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é tão consolador quanto é desesperador. E quando você está passando por uma magrela, você diz, mas não é possível. Não é possível. Então vamos entender algumas coisas aqui. Vamos entender o que Paulo primeiramente não está dizendo. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Porque existia uma corrente aqui no Brasil e mundo afora, que passou a imagem que se você é crente, você está blindado. Se você é crente, você nunca vai ficar doente. Se você é crente, você nunca vai ter problema financeiro. Se você é crente, bala perdida não pega em você. Você vai virar o pescoço assim, a bala passa. Se você é crente, você não vai passar por nenhuma prova ou vale da vida. Paulo não está dizendo isso. Ele é uma testemunha ocular disso. Ele foi perseguido lá em Damasco depois da sua conversão, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas,
Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio para Roma. Ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele chegou em Roma preso e algemado, mas ele diz assim: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o seu bem automaticamente. Como se fosse uma espécie de jogo de dados. Ou se você saísse de casa e lesse o horóscopo primeiro para saber se os astros estão a seu favor ou contra você. Não. As coisas não se encaixam por si mesmas. O que ele está dizendo é que Deus está montando uma espécie de tapeçaria divina na sua vida, entrelaçando fios de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, de prosperidade, diversidade, de alegria, de choro. Tem hora que você celebra, tem hora que você chora, tem hora que você entra, tem hora que você sai, tem hora que você diz bem-vindo, tem hora que você diz até logo. E ao completar essa obra de tapeçaria, e você olha que beleza, que obra extraordinária, que obra extraordinária. É Deus quem está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, Deus está trabalhando as circunstâncias da sua vida para que tudo concorra para o seu bem. Talvez você diga assim: pastor, se isso é verdade, na minha vida não está funcionando. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. A minha vida está de ponta cabeça. Bom, se você não pode entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, e Ele tem o melhor para você, e Ele tem. Me permita ilustrar. Quando Albert Einstein, depois da sua famosa teoria da relatividade, veio à América, acompanhado da esposa, que também era uma intelectual, perguntaram para ela assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não. Eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Você pode não compreender o que Deus está fazendo, mas você pode compreender Deus. Ele é bom. E Ele tem o melhor para você. Você e eu não enxergamos na curva. Você e eu não enxergamos no escuro. Mas Deus, que está lá no futuro, como está no seu eterno agora, sabe o que é melhor para você, está trabalhando isso na sua vida. Mamãe, você pode perguntar, mas que bem é esse então? Eu ser rico, famoso, conhecido, ter saúde? Que bem é esse? Do que Paulo está falando? Do que ele está tratando? E a resposta está meridianamente clara no versículo 29. Ele diz que Deus predestinou você para você ser parecido, ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Então, se você tem alguma dúvida de qual é o plano de Deus para a sua vida, está claro aqui. O grande plano de Deus para a sua vida não é você ser famoso, não é você ser rico, não é você ser importante, não é você ser aplaudido pela sociedade. Isso pode até vir a reboque, mas o grande projeto de Deus na sua vida é você ser uma pessoa parecida com Jesus. Deus não quer apenas levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da Glória. Como é que isso acontece? O versículo 30 responde. Os
Estudiosos da Bíblia, os comentaristas chamam o versículo 30 de os elos da salvação. E ele começa dizendo que tudo começou não com você, não comigo, mas com Deus. Não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Jesus disse isso: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Às vezes a gente usa algumas expressões comuns, mas a gente tinha que rever. Por exemplo, quando eu encontrei a Cristo, a minha vida foi transformada. Não, você não encontrou a Cristo. Ele não estava perdido. Perdido estava você. Quando Jesus me encontrou, fica melhor. Eu quero dizer para você que Deus nos escolheu, não porque viu em nós, que cara legal. Olha, eu vou escolhê-lo porque ele é fenomenal. Foi assim que aconteceu? Não, não foi. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que Deus nos amou quando nós éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos. E pôs o coração em nós. Ou seja, Deus não amou você, Deus não escolheu você por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Sabe por quê? Para que você não batesse no peito e dizer: eu fui salvo porque eu sou bom, eu fui salvo porque eu tenho boas obras, eu fui salvo porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, não vai ter espaço no céu para ninguém se gloriar. Toda a glória pertence ao Senhor, porque a sua salvação foi planejada por Ele, é executada por Ele e é consumada por Ele. Aí Paulo diz assim: e aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E você sabe que tem dois chamados. Tem um chamado externo e o chamado interno. Tem um chamado dirigido aos ouvidos e o chamado dirigido ao coração. Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. O que significa isso? Significa que quando você escuta o Evangelho, e isso aconteceu, penso eu, com todos nós, se não com a maioria de nós aqui nessa noite, sem que você entendesse, Deus foi lá na sua vida, tirou a venda dos seus olhos, e o diabo havia cegado o entendimento. Deus foi lá e arrancou o tampão dos seus ouvidos. Deus foi lá dentro de você e tirou o seu coração de pedra e deu para você um coração de carne. E de repente tudo fazia sentido. Eu estava lá em Vitória e eu tinha uma ovelha, cujo marido era um engenheiro da Petrobras, um homem muito culto, mas agnóstico. E dizia que se Deus existisse, ele não podia ser conhecido. Era muito filósofo. E ele zombava da sua esposa, porque ela era cristã. E um dia ele disse para ela assim, tentando dar uma cutucada, uma beliscada: se o seu pastor tiver coragem de vir na minha casa discutir filosofia comigo, eu discuto filosofia com ele. Aí a mulher me falou. E eu, do topo da minha ignorância, disse: eu vou discutir filosofia com ele. Pronto, resolvido o assunto, vou para lá. Meus irmãos, eu tive uma longa e infrutífera conversa com aquele homem de 3 horas. Quanto mais eu discutia filosofia com ele, pior ficava. Pior ficava. Eu usava todos os meus argumentos, buscava lá no fundo do baú tudo que eu tinha lido sobre os filósofos, nada, resolvia nada. Aí Deus me deu uma cutucadinha. Você está no método errado, meu filho. Você tem o poder do evangelho na mão e está discutindo filosofia com esse cara? Você está no campo dele. Parei na hora. Comecei a falar da cruz. De Jesus, que veio ao mundo, que se encarnou, que andou entre nós, que foi para a cruz, que morreu pelos nossos pecados. O engenheiro começou a regalar os olhos. Daqui a pouquinho as lágrimas começaram a rolar. Daqui a pouquinho aquele homem estava de joelhos se rendendo a Jesus.
Esse homem se transformou numa das pessoas mais doces da igreja. Ele tinha prazer de ir para a porta da igreja abraçar as pessoas que chegavam. O que Deus chama. Chama. Eu estava um dia no meu gabinete pastoral e aí entra um senhor de 35 anos, mais ou menos, e disse: eu preciso falar com o senhor pode me atender agora? Eu falei: claro que eu posso. Ele me disse assim, isso era segunda-feira: eu estive aqui na igreja ontem, no domingo à noite, e eu, pastorzão, né, raiz, como diz o Joel, disse: o senhor é bem-vindo aqui, que bom que o senhor veio. Ele me disse assim: mas eu não vim participar do culto. Como é que é o negócio? Eu não vim participar do culto. Eu perguntei: mas o senhor veio fazer o quê então? Ele me respondeu: eu era um assaltante. Eu vim roubar um carro. Os carros ficavam na frente do templo. Eu disse: mas o que aconteceu? O que houve? Ele me disse: enquanto eu estava olhando que carro eu levaria, eu escutei uma música que brotou do templo. E eu fui atraído irresistivelmente por essa música. E entrei do jeito que eu estava, com o revólver 38 na cintura. E quando eu entrei e ouvi o evangelho, aquilo entrou com uma bomba no meu coração. E eu saí daqui ontem chorando. Quando eu cheguei em casa ontem, a minha mulher me perguntou: alguém te machucou? Alguém te feriu? Eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus mudou minha vida. Eu sou hoje uma nova criatura. Que Deus chama. Chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, chama em casa, chama dentro da igreja. E diz a Bíblia que a voz de Deus é poderosa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então prega essa palavra, porque ela é viva, ela é poderosa. Deus chama. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja o Senhor, porque um dia nós ouvimos esta voz do bom pastor, que é o evangelho, e ele mesmo nos atraiu para ele com cordas de amor. Louvado seja o Senhor. E Paulo prossegue e diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Meus irmãos, para mim, aqui está o coração da Bíblia. Aqui está o núcleo do cristianismo. O que é justificação? Que verdade é essa? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os pagãos, os judeus e os moralistas. Todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais, a Bíblia diz que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da sua vida. E mais, a Bíblia diz que todos pecaram e nós pecamos de diversas formas, e no dia do juízo, alguns quesitos farão parte do julgamento. Por exemplo, as nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você lembra de todas? Só para recordar a sua cabecinha boa. Já falou mal de alguém alguma vez? Já xingou alguma vez? Já contou uma piada sem graça, para não dizer indecente, e até você ficou com vergonha depois que contou, mas contou a si mesmo? Você não lembra mais dessas coisas, mas está tudo registrado nos anais do tribunal de Deus. Então, nesse quesito, palavras, todos condenados. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Aquilo que seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, sua igreja não viu, seu pastor não viu, a justiça não viu. Aquilo que você fechou a porta do quarto, apagou a luz, Deus estava lá.
Pelas obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Então, nesse quesito, obras condenadas. Mas a Bíblia diz que não vão ser julgados também pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e você não faz, nisso você está pecando. Eu não sei se vocês já pararam para olhar, que lá em Mateus 25, 31 a 46, na cena do juízo final, Jesus classifica todos os pecados com pecados de omissão. Estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não fostes ver-me, estive doente e não me visitaste, estive forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão perguntar, mas quando é que te vimos nessa situação? E Jesus vai responder, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Ou seja, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Nesse quesito, todos condenados. Mas mais grave do que tudo, a Bíblia diz que no dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do nosso coração. Vai julgar os nossos pensamentos. E eu pergunto a vocês, quem escapa? Vocês sabem que nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. Mas o tribunal de Deus tem. Sabe por quê? Porque Deus lê pensamento. Quando você vai para os 10 mandamentos, vocês se lembram lá que tem 9 mandamentos objetivos, os 9 primeiros. Mas o 10º mandamento é subjetivo. Quando Paulo em Romanos 7 vai tratar da matéria, ele diz que foi o 10º mandamento que levou-o à consciência de que era pecador. Primeiro mandamento, não terás dos deuses. Segundo mandamento, não farás para ti mais escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, guarda o dia do Senhor para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. Qualquer tribunal da terra pode acompanhar isso e legislar e julgar. O 10º mandamento, não cobiçarás. Bom, só Deus vê. Só Deus enxerga isso. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Só Deus enxerga. Nesse quesito, todos culpados. Os tribunais da terra, você às vezes vê e todo dia vê. Juízes sendo comprados, testemunhas sendo subornadas, inocentes saindo como culpados, culpados saindo como inocentes. Mas eu pergunto a vocês, quem vai poder molhar a mão do reto juiz? Dizer para Jesus, dá um jeitinho na minha causa aí, que eu vou dar uma verba boa para o Senhor. Impossível. Bom, mas talvez você esteja pensando assim, bom pastor, o senhor não estou gostando muito da direção que o senhor está levando, não. O senhor nem me conhece. Sou gente boa. sou até da Lagoinha de Atibaia. Sou gente boa. Eu não quero ofender você, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Então vamos entender melhor isso. Diz os entendidos que só na área do pensamento passam pela nossa cabecinha em torno de 10 mil pensamentos por dia. Tem dia que passa mais um pouco, passa não. Eu pergunto a vocês, quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para o amigo mais próximo? Pense comigo. Imagine que Deus botasse nesse telão aqui, como aconteceu lá em Daniel capítulo 5, só os pecados de pensamento que você e eu cometemos a semana passada. Já seria suficiente para botar todo mundo aqui de cara no chão de vergonha. Mas agora eu vou dar uma melhorada no seu performance. Vamos imaginar que você seja a melhor pessoa e a mais virtuosa pessoa de Atibaia. Vamos imaginar que você durante um dia inteiro não pecou nenhuma vez por palavras,
não pecou nenhuma vez por obras, não pecou nenhuma vez por omissão. E vamos imaginar que dos 10.000 pensamentos por dia, você teve 9.997 pensamentos bons. Só 3 pensamentos pecaminosos no dia. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, eu pergunto a você, no final de um mês, quantos pecados você vai ter? 90. Quem fez comum aí? E no final de um ano, 90 vezes 12. Só quem fez comum sabe de cabeça. 1.080. Vamos melhorar, vamos arredondar para 1.000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu fiz ontem 66 anos, eu estaria hoje com 66.000 pecados. Agora imagine o seguinte, pastor Luiz, um réu chega diante do tribunal, sem ter chance de corrupção, hein? Com 60.000 violações da lei. Qual a condição desse réu? Super condenado. Super condenado. Bom, mas deixa eu dizer outra coisa para você. Você não precisa ter 66.000 pecados para você não poder entrar no céu. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Lá no céu não pode entrar nada contaminado. Vou dizer algo radical para você. Só gente perfeita entra no céu. Se entrar um defeito no céu, você não é céu mais. Nada contaminado entra lá. Aí você pode estar pensando assim, mas isso é injusto. Ué, mas não é possível. Ué. Eu faço mais coisa boa do que faço coisa ruim. Se botar na balança, o que é bom vai ganhar. Então deixa eu ilustrar para você entender um pouco melhor isso. Vamos imaginar que você vai chegar em casa hoje à noite, vai fazer um omelete para a família inteira. Vai pegar a maior frigideira que tem na casa, botar no fogo, vai pegar 10 ovos e vai fazer um grande omelete. E você quebrou os 9 primeiros ovos, a gema vermelhinha. A hora que você quebrou o 10º ovo, ele estava podre. Caiu lá no meio. E eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Todo. Mas só tinha um ovo estragado. Comprometeu o padrão. Você faz tudo certo. A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Sabe por quê? A lei não é ruim, não. A lei é boa, é santa, é justa. O problema é que a lei lida com gente muito ruim, como eu e você. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 7, diz o seguinte, ele não está tratando de casamento, ele está ilustrando sobre a lei. O marido, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, fica livre para casar com outro. Agora ele está falando de quê? Não está falando de casamento, está falando da lei. Então, quem é o marido? A lei. Quem é a mulher? Você e eu. Esse marido é tão bom, tão santo, tão perfeito, tão extraordinário, que ele nem morre. Só que a mulher que está casada com esse marido é atabalhoada, não agrada ele nunca, ela é problemática. Esses somos nós. Então, preste atenção aqui. Você está concluindo assim, bom pastor, se é desse jeito, então eu estou frito. E se você chegou a essa conclusão, parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. É dessa maneira, está frito mesmo. Sabe o que significa isso? É impossível você ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus predicados morais, pela sua religiosidade. Impossível. Impossível. Mas eu tenho uma grande notícia para trazer para vocês nessa noite. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer, Deus fez por você.
Deus enviou Jesus, o seu Filho, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. A Bíblia chega a dizer que Deus lançou sobre o seu Filho na cruz a iniquidade de todos nós. A Bíblia chega a dizer que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia chega a dizer que ele morreu, não como um mártir, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Lá na cruz teve três transações. A primeira transação está lá em 2 Coríntios 5:19. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que significa isso? A palavra imputar é uma palavra técnica, que significa colocar na conta de. Quando Deus estava salvando você e a mim, Deus não pôs o seu pecado, Deus não pôs o meu pecado, Deus não pôs a sua dívida, Deus não pôs a minha dívida na minha conta. Qual o tamanho da minha dívida com Deus? Na parábola do credor incompassivo, Jesus usa a linguagem dos 10 mil talentos, que significa 350 mil quilos de ouro, que um trabalhador comum gastava 150 mil anos para conseguir. Em outras palavras, dívida impagável. O que é que Deus fez com a minha dívida? Não botou na minha conta. Mas botou na conta de quem então? Paulo responde: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Naquele momento que Jesus foi para a cruz, irmãos, não tinha beleza nele. O sol escondeu o rosto dele. O Pai o desamparou na cruz. Sabe por quê? O Pai fuzilou seu próprio filho na cruz, com a espada da lei. Porque naquele momento, ele foi feito pecado por nós. Ele mesmo se fez maldição por nós. Ele morreu pelo nosso pecado. E sabe o que aconteceu quando ele morreu pelo nosso pecado? Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou e encravou na cruz e deu um brado: Tetelestai, está pago, está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em a terceira transação da cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Preste atenção nisso. Justificação é diferente e maior do que perdão. Me permite ilustrar. Perdão é um conceito negativo, enquanto justificação é um conceito positivo. Por exemplo, imagine que eu devesse ao banco R$1 milhão e eu estou falido, não tenho um centavo. Aí alguém vai lá no banco, deposita R$1 milhão em meu crédito, e a minha dívida é o quê? Quitada. Mas eu estava quebrado. Quebrado continuo, só não tem mais dívida. Isso é perdão. O que é justificação? Justificação é que não apenas a sua dívida está paga, você não deve mais nada, mas um crédito infinito da justiça de Jesus é depositada na sua conta. Justificação não acontece aqui dentro de você. Justificação é ato forense, jurídico. Acontece lá no tribunal de Deus. No momento que você creu no Senhor Jesus, Deus imputa em você, coloca na sua conta toda a justiça do seu filho. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito assim: não deve mais nada. E tem um crédito infinito aqui na sua conta. Toda a justiça de Cristo está aqui na sua conta. Você está justificado. E aí Paulo conclui assim: e aos que justificou,
a esses também glorificou. Aí você diz, Paulo, onde você errou? Na gramática ou na teologia? Porque eu pergunto a vocês, estamos glorificados? Não. Preciso almoçar, preciso jantar, preciso fazer lanche, preciso tomar banho. Às vezes precisa até ir no médico. Quando nós formos glorificados, nós teremos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Não vou ficar mais velho, não vou ficar mais cansado, não vou ficar mais doente, não vou ter briga nem com o espelho, nem com a balança. A glorificação se dará quando Jesus voltar. Está no futuro. Mas Paulo coloca aí glorificação como verbo e coloca o verbo no pretérito perfeito, no passado, como um fato consumado. Por quê? É porque se você creu no Senhor Jesus, nasceu de novo, na mente de Deus, no plano de Deus, você já está no céu. Sua salvação já está garantida. E garantida pelo próprio Deus. Que verdade bendita. Alguém diz, pastor, mas esse negócio é meio perigoso. Porque se o senhor fica falando que nós já estamos salvos, eu vou dar uma relaxada. Vou tomar água de coco no canudinho. Deixa comigo então, que eu vou aproveitar todas. Espera um pouquinho. Quem pensa assim nunca foi salvo. Quem pensa assim nunca experimentou a delícia da vida eterna. Deus não chamou você para ser salvo no pecado, mas para ser salvo do pecado. Se você é salvo mesmo, você anseia ser santo, como Deus é santo. Se você nasceu de novo mesmo, você tem deleite nele, prazer nele. E quer amá-lo, quer conhecê-lo, quer fruí-lo, quer anunciá-lo, quer adorá-lo. Ele é a razão da sua vida, ele é o prazer da sua alma, ele é o deleite do seu coração, ele é a sua alegria, ele é a sua paz, ele é a sua justiça, ele é a sua recompensa, e é nele que você vive, porque é na presença dele que tem plenitude e alegria. Agora eu queria que você ficasse em pé, porque eu quero ler com você versos 31 a 39, onde Paulo faz 5 perguntas retóricas. E ele diz assim, se você está com a versão atualizada, eu não sei quantos tem versão atualizada aqui no auditório, se você está com a versão ARA, leia comigo, por gentileza. Vamos então juntos, só quem tem a versão ARA, para não confundir o som das palavras. Vamos lá, versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Disse o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor e saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura que em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema: a presença manifesta de Deus, a maior necessidade da igreja. Eu diria para os meus irmãos que o tema, o assunto desta noite, é o tema mais solene que nós poderíamos tratar num culto público. Nenhum outro assunto é mais relevante do que este.
Nenhum outro tema deveria inflamar e aquecer mais o nosso coração do que este. Nós não estamos hoje aqui tratando de um assunto lateral, secundário. Mas hoje quero tratar com vocês daquilo que é essência, que é o núcleo, que é a coisa mais importante. É a presença manifesta de Deus no meio da sua igreja. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante para o povo de Deus. Quando Moisés teve aquele encontro com Deus lá no Sinai, na sarça ardente, ele se prostrou com o rosto em terra. Ali foi um momento decisivo na história dele. Ele viu a glória de Deus. E quando eu estou falando de presença de Deus, hoje eu não estou querendo dizer da onipresença de Deus, atributo exclusivo de Deus. Deus está em toda parte. Eu estou falando da presença manifesta de Deus. Quando você vai para o Egito, a presença poderosa de Deus e os feitos gloriosos de Deus desbancam o panteão de divindades do Egito. E Deus tira o seu povo e conduz o seu povo. E a presença de Deus ia com o povo, representado numa coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus trazia alívio, a presença de Deus trazia proteção, a presença de Deus trazia direção. Mas houve momentos na história de Israel que o povo pecou. E essa presença foi embora. Este é um exemplo. Outros exemplos vieram. Na época de Eli, vocês se lembram disso, para o sacerdote. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, em pecado. O povo ia enfrentar uma batalha. E eles, achando que a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, resolveria o problema sem levar Deus a sério, levar a arca para o campo de batalha. E eles sofreram uma acachapante derrota. A arca foi roubada. Milhares de pessoas morreram. Hofni e Finéias morreram. Eli morreu. E colocaram o nome no menino que nasce. E Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Mais tarde, lá no profeta Ezequiel, o povo rebela-se contra Deus, peca contra Deus, desobedece a Deus, não escuta a voz de Deus. Diz a Bíblia que a glória de Deus se afasta da cidade, se afasta do templo e vai embora. E Jerusalém é entregue nas mãos dos caldeus e o povo sofre uma amarga escravidão na Babilônia. Amados, o que está acontecendo aqui? Qual o cenário, pano de fundo desta passagem que lemos? Esse mesmo povo que tinha sido tirado com mão forte e poderosa do Egito, que passara a pé enxuto no Mar Vermelho, que vira água brotar da rocha, que recebia o maná do céu, que viram os sinais espantosos de Deus na sua nação, agora chegam no Monte Horebe. E diz a Bíblia que Moisés sobe ao Monte Horebe e passa lá na presença de Deus 40 dias, 40 noites. Ao fim do que, Deus coloca nas mãos de Moisés as tábuas da lei, lavradas pela mão de Deus, escritas pelo dedo de Deus. E diz a Escritura que o povo então chega para Arão, irmão de Moisés, o sacerdote, e diz assim: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Então faça-nos deuses, para que possamos servir, adorar. E diz a Bíblia que Arão, insensatamente, diz para o povo: manda os homens e as mulheres tirarem as argolas das orelhas. E foi se juntando aqueles adereços. E diz a Bíblia que Arão fundiu aquele ouro
e fabricou um bezerro de ouro. E agora o povo olha para aquele bezerro de ouro e se prostra diante dele. E diz que aquele Deus falso que ele havia fabricado era o Deus deles. E diz a Bíblia que eles começam a oferecer oferendas a esse Deus que eles tinham fabricado. E que eles começaram a dançar e a se divertir. A palavra divertir lá, no versículo, capítulo 32, é para uma festa de sensualidade, de extrema corrupção moral. Quando esse povo está nessa situação, Deus diz para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o teu povo cedo se corrompeu. Quando Moisés está descendo, o seu moço Josué escuta o barulho e disse para Moisés: ô Moisés, é um barulho de guerra. Moisés disse: não, Josué, esse barulho não é o barulho nem dos vencidos, nem dos vencedores. Isso é um barulho de dança. Quando Moisés vem e vê, o povo estava dançando freneticamente, com toda a sua volúpia, desregrada, depravada. Moisés se irou e jogou as tábuas de pedra, chão e as quebrou. Irado, diz: quem é do Senhor, venha até mim. E os levitas vieram, 3.000 homens foram mortos. E diz a Escritura, no texto paralelo de Deuteronômio capítulo 9, que Moisés se coloca na brecha para interceder pelo povo, confrontando o seu irmão Arão. Arão, o que é isso? O que você fez? E Arão insensatamente diz: não, eles me deram esse ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Mentira! Não foi bem assim. Foi intencional, foi proposital. Deuteronômio 9 diz que Moisés fica 40 dias e 40 noites na presença de Deus, orando pelo povo. Porque Deus dissera para Moisés assim: Moisés, eu vou destruir esse povo. É um povo de dura cerviz. Eu vou formar uma nova nação. Vou começar tudo com você. E diz a Bíblia que Moisés disse: não, Senhor, não faça isso. Porque lá no Egito, as pessoas vão comentar que tu tiraste o povo de lá com más intenções para matá-lo nesse deserto. Perdoa, Senhor, o pecado desse povo. Perdoa, Senhor, o pecado desse povo. Senão, meu Deus, risca o meu nome do livro que escreveste. E aqui eu quero então, irmãos, nesse cenário, dizer a vocês que Deus disse o seguinte para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês. Eu não vou. Se eu for com vocês, eu vou destruir esse povo. Esse é um povo de dura serviço. Mas eu vou cumprir minha palavra. Eu vou mandar um anjo com vocês. E mais, eu vou introduzir vocês na terra prometida. A terra ocupada por aqueles povos pagãos, eles serão arrancados de lá, e eu vou introduzir vocês lá, e eu vou dar a vocês a terra prometida. Mas eu não vou, eu vou mandar um anjo. E Moisés disse para Deus: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Então eu gostaria que hoje nós olhássemos esse texto com algumas lições. A primeira coisa, meus amados, é a total necessidade que você e eu temos, que a igreja tem, da presença manifesta de Deus. Ô, irmãos, nós podemos ter tanta coisa boa. Os dons de Deus, as dádivas de Deus. Podemos ter vida, podemos ter saúde, podemos ter prosperidade, podemos ter sucesso financeiro, podemos ter realização profissional, podemos ter família, podemos ter amigos, podemos ter o conforto de um ambiente como este. Podemos ter pessoas maravilhosas que nos cercam com carinho e afeto. Mas tudo isso, irmãos, sem a presença de Deus, não é suficiente.
A maior necessidade da igreja não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. Um anjo é um mensageiro de Deus, valoroso em poder, ministro de Deus para cuidar da igreja. Mas o anjo não satisfaz. A terra prometida, a terra que mana leite e mel, é dádiva de Deus, é presente de Deus. E Moisés disse: Senhor, a terra é boa mesmo, e a terra é maravilhosa mesmo, mas o que é a terra prometida sem a tua presença? Gostaria que você pudesse perceber uma coisa no texto. O pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Confira comigo, por gentileza, no capítulo 32. Que o pecado foi a causa que levou este povo a buscar outro Deus. A impaciência deles. Porque está escrito no versículo 1 que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Versículo 2, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Versículo 3, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Verso 5, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Preste atenção, Senhor no maiúsculo. É o sincretismo religioso. É a mistura do profano com o sagrado. É a corrupção do culto divino. É misturar idolatria com adoração. Versículo 5. Amanhã, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, coisa que se fazia só para Deus. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Preste atenção, irmãos, que a impaciência desse povo levou esse povo a esse pecado de transicionar do culto em espírito e em verdade para um culto pagão ou semi-pagão. E agora você vai notar no verso 25 do capítulo 32, vendo Moisés que o povo estava desenfreado. O pecado vai levando o homem aos excessos. Um abismo chama outro abismo. Verso 22. Está escrito: tu sabes que o povo é propenso para o mal. E desta maneira, a impaciência levou o povo a buscar outro Deus. Mas mais do que isso, o pecado, irmãos, não só leva o homem a buscar um outro Deus, mas o pecado produz a ira de Deus. Porque você pode notar comigo no 32, versículo 7 em diante, até o versículo 10, o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: esses são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma outra nação. O que está acontecendo aqui? O pecado afastou Deus desse povo. A nuvem, que era o símbolo da presença de Deus, foi embora do acampamento.
Não estava mais lá. Aqui tem um ponto, irmãos, que eu preciso que vocês percebam comigo. A segurança da igreja é a presença de Deus conosco. Mas se Deus se apartar, a igreja é vulnerável demais. Você e eu sabemos de cor Romanos 8:31, não sabemos? Poderemos citar aqui de cor? Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos fazer essa pergunta invertida. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Vocês se lembram de Josué, lá no capítulo 7 do seu livro? Quando Israel sofreu aquela amarga derrota nas mãos da pequena cidade de Ai, e Deus disse para Josué: eu não serei convosco, enquanto o pecado não for removido, e não podereis resistir os vossos inimigos. Se Deus se afastar da nossa vida, se Deus tirar a mão dele de sobre nós, se a Shekinah de Deus não estiver em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, irmãos, nós não temos condições de caminhar. Mas mais, a necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. Olha, por favor, comigo, versículo 4 do capítulo 33. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. O que está acontecendo aqui? Que más notícias são essas? As más notícias de que Deus não iria mais com o povo. As más notícias de que Deus mandaria um anjo, enviaria para a terra prometida, mas Deus não iria mais. É necessário perguntar a Deus o que é que aconteceu para que a tua glória, para que a tua nuvem, para que a tua presença se retire de nós. Onde foi o ponto que nós falhamos? É preciso voltar a esse ponto. Não adianta seguir sem reflexão. Aqui está o ponto importantíssimo. Se Israel se arrependeram. Diz o versículo 4, que eles se puseram a prantear. O pecado precisa levar a você e a mim ao choro do arrependimento. É a presença manifesta de Deus. Pode ter a bênção, pode ter a promessa, pode ter anjo, pode ter garantia, pode ter segurança, pode ter proteção, pode ter vitória, pode ter conquista, mas não é isso. É a presença manifesta de Deus. Segundo lugar, precisamos ter consciência que por causa do pecado é que Deus está se retirando do meio do povo. Vejam vocês que Deus havia feito milagres. Tirado o povo, conduzido o povo, suprido as necessidades do povo, dado vitórias ao povo. Tudo isso por causa da sua presença. A coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Deus presente a todo dia, a todo instante, em toda circunstância. Agora a glória de Deus se retira, agora a nuvem se retira, agora Deus não está mais presente. E é preciso saber por que Deus. E deixe-me dizer uma coisa a vocês. O povo começa a entender que eles perderam a presença de Deus por causa do pecado. Que pecado? O pecado de substituir Deus por outro Deus. O pecado de corromper o culto divino. O pecado de, na impaciência, abandonar a Deus. Irmãos amados, quantas pessoas hoje estão buscando as bênçãos? Só as bênçãos. Mas não querem Deus. Não estão preocupadas com a presença de Deus. Quantas igrejas que hoje diriam assim, mas que maravilha, o anjo vai com a gente. Que bênção, Deus prometeu a terra prometida. Mas Moisés não. Senhor, é a tua presença. As tuas bênçãos são maravilhosas. As tuas vitórias são esplêndidas, mas nós queremos é a tua presença, Senhor. Agora notem vocês
que se nós entendemos que o pecado nos rouba, nos tira, nos priva do melhor, que é a presença de Deus, eu preciso saber o que é que está, qual é a causa? Por que que Deus se afastou? Eu quero que você olhe comigo, por favor. Versículo 4 e 5. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e por um momento eu subirei no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Por que Deus te mandou tirar os atavios? Será que Deus não quer que as mulheres andem com adereços? Será que Deus não gosta que as mulheres se apresentem bem apresentadas? Não. Por que tinham tirado os atavios? Porque esses atavios eram uma ponte, eram um símbolo da idolatria deles. Eles arrancaram essas argolas das orelhas, entregaram essas argolas de ouro a Arão, e ele transformou aqueles atavios, aqueles adereços de ouro, num bezerro, diante de quem se prostraram. Quando Deus diz, tira os atavios, arranque os atavios, não use mais os atavios, Deus está dizendo o seguinte: vocês precisam ter coragem de romper com o pecado. Radicalmente. Não façam concessão. Não brinquem com isso. Deixe-me dar exemplos. Quando Deus mandou Jacó, depois que ele voltou da terra, lá dos seus pais, quando se casou, Deus disse: olha, vá para Betel. E ele foi para Siquém. Armou tendas em Siquém. Enriqueceu em Siquém. Não vivia em tendas, mas construiu casas permanentes em Siquém. E ali em Siquém aconteceu uma tragédia. Sua filha foi estuprada. Uma chacina na cidade. Sua família está debaixo de sangue criminoso. E Deus disse para Jacó: agora suba para Betel, Jacó, suba. E diz a Bíblia que ele tira as roupas sujas, que ele lava as mãos sujas e sobe para Betel. Para você subir para a presença de Deus, você tem que romper com aquilo que afastou você de Deus. E você sabe o que está afastando você de Deus. Pensa comigo em Elias. Ele está clamando pela restauração da nação de Israel, clamando por chuvas de Deus. É a primeira coisa que ele fez. O que é que impediu a chegada das chuvas? Foi Baal. Então retira o Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar. Não adianta dar roupa nova para Baal. Não adianta dar outros nomes para Baal. Baal tem que ser retirado do caminho. Deixe-me contar uma ilustração a vocês. Alguns aqui mais antigos já ouviram. Talvez ouviram, não me lembro. Isso faz muito tempo. Fui convidado para pregar numa das grandes igrejas do Brasil. Era um trabalho de juventude. Me deram um tema para pregar, o que eu, confesso, tenho muita dificuldade quando alguém me convida para pregar e me dá tema. Eu não consigo trabalhar tema. Eu gosto de expor um texto. Mas naquele dia eu atendi o desejo daquela igreja e fiz isso. O assunto era santificação. Quando eu terminei de pregar, para minha surpresa, um grupo de jovens da igreja me puxou pelo braço, me levou para uma sala. E um jovem, petulantemente, botou o dedo no meu nariz. Disse: o senhor é um homem petulante. O senhor é um homem retrógrado. O senhor é um homem desatualizado. O senhor não sabe de nada. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens modernos, contemporâneos, universitários. Qual é o problema da gente, no sábado à noite, tomar nossa cervejinha? Ir para uma boate? A juventude passa. Que negócio é esse? Somos alunos da escola dominical, somos filhos de crentes. Também. Eu tomei um susto, porque quase apanhei. Acuado ali naquela sala, eu disse para aqueles jovens: bom, vocês me convidaram. E eu estou indo embora. Mas eu preciso lhes dizer duas coisas antes de ir embora. A primeira coisa que eu quero lhes dizer é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa,
Fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse então a eles, se vocês quiserem ir para a boate, encher a cara para a glória de Deus, pode ir, se é para a glória de Deus. Se conseguirem fazer para a glória de Deus, vai em frente. Eu duvido que consigam. Segundo texto que eu quero dizer para vocês, Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então, quando vocês forem para a boate agora, para encher a cara, você tem que ser o seguinte, estou indo em nome de Jesus e glória a Deus, porque eu estou aqui enchendo a cara. Se conseguirem, vão em frente. E até logo. Fui embora. Quer dizer, vim embora. Já era pastor aqui. O que eu nunca podia imaginar, jamais, é que uns 10 anos depois, a mesma igreja me convidasse para pregar. Eu tive a loucura de aceitar o convite. Quando eu chego, uma senhora me aborda na porta da igreja e me faz uma pergunta que você nunca deve fazer a um pastor. Ela me perguntou assim, o senhor se lembra de mim? Essa pergunta é horrível. Constrange a gente. Eu olhei para ela, tornei a olhar, olhei de novo, falei, só me perdoe, mas não estou lembrado. Ela me disse, eu sou a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei, pronto, não apanhei da primeira, vou apanhar na segunda. Eu disse, mas o que aconteceu com seu filho? Ela me disse, pastor Hernandes, aquele dia que o senhor confrontou meu filho, foi um divisor de águas na história dele. Meu filho se arrependeu. Meu filho mudou a sua vida. Jesus transformou a vida dele. Meu filho é um líder na igreja hoje, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso saber onde houve o problema e romper com esse pecado. Se você quer de volta a presença de Deus. Agora preste atenção. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Confira comigo, por favor, o verso 2. Olha o que Deus está prometendo. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Só nota de rodapé aqui, nota de rodapé. Você já parou para perguntar por que Deus não expulsou esses povos de Canaã, quando Deus prometeu essa terra para Abraão? Você já perguntou por que Deus esperou 400 anos para dar essa terra para o povo? Leia, por favor, as Escrituras. Você vai notar em Gênesis 15 que Deus estava esperando que a medida da iniquidade desses povos que habitavam aquela terra transbordasse. Chegou um momento em que esse povo foi pecando contra Deus, 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 que o cálice transbordou. Deus está prometendo duas coisas. Vá, Moisés, o meu anjo virá. O meu anjo irá. Eu enviarei o anjo diante de ti. E eu darei vitória. Mas quanto de poder tem um anjo? A Bíblia diz que um anjo só, quando Jerusalém foi cercada pelos assírios, um anjo só matou 185 mil soldados. Significa, tem proteção e tem vitória. Mas Moisés disse, não, Senhor. Nós não queremos nem só proteção, nem só vitória. Nós queremos a tua presença. É a tua presença. Agora, como buscar de volta essa presença de Deus? Por favor, preste atenção nisso. Olha comigo, versículo 7, 33:7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Primeira coisa, irmãos, se a igreja constata que a presença manifesta de Deus não está aqui, é preciso fazer alguma coisa. Porque às vezes nós fazemos declarações, Deus está aqui. E a pessoa olha e diz, cadê? Como? Estou vendo nada.
Irmãos, quando Deus está presente, com a sua presença manifesta, isso é notório. Como Jacó acorda lá em Betel, quão tremendo este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Quando a presença de Deus manifesta, está na igreja, a pessoa entra por aquelas portas, ele é tomado por um sentimento de reverência, de quebrantamento. Não basta você vir à igreja, não basta você estar aqui, não basta você orar, cantar, ouvir um sermão, nós precisamos da presença de Deus. E o que se faz? Primeiramente, irmãos, a liderança da igreja precisa sentir um fardo, e se retirar para orar. Diz a Bíblia que Moisés vai armar uma tenda lá fora, bem longe do acampamento, corrompido. Para quê? Para buscar a Deus. Para buscar a Deus. E sabe quantos dias ele esteve ali na presença de Deus, pelo povo? Ó Senhor, perdoa o povo. Ó Senhor, volta com a tua presença. Ó Senhor, volta com a tua presença. Ó Senhor, volta com a tua presença. Ó Senhor, não desiste de nós. 40 dias, 40 noites. Está lá em Deuteronômio capítulo 9. Leia a história dos avivamentos. E vocês verão que sempre que houve uma aridez na igreja, uma secura na igreja, tem prosperidade, tem vitória, tem bênção, tem cuidado de Deus, mas a presença de Deus não é sentida mais. Alguém pagou um preço. Alguém sentiu um fardo. Foi assim com John Knox na Escócia. Foi assim com Evan Roberts no país de Gales. Foi assim com o Clube Santo na Inglaterra. Foi assim com Jonathan Goforth na China. Foi assim com Robert McKean no século XIX na Escócia. Sempre que a liderança percebe isso, ela se retira para buscar a Deus em oração. Mas mais, olha comigo, não basta apenas deixar o pecado. É preciso ansiar ardentemente pela presença de Deus. Veja comigo versos 7 e 8. Já lemos o 7, vamos ler o 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até Moisés entrar na tenda. O que está escrito isso? O povo seguirá a sua liderança. Quem abriu o caminho foi Moisés. Não foi todo o povo. Não se espera unanimidade. Mas quando o povo viu Moisés armando a tenda, fora do arraial, como acostumava fazer, outras pessoas foram também para a tenda, para buscar a Deus, para orar a Deus. Irmãos amados, nós precisamos, desesperadamente, da presença manifesta de Deus. Nós estamos no meio de uma pandemia. E eu acho que nunca, eu com 63 anos, eu nunca vi um tempo tão oportuno para a igreja crescer como nesse. Nunca vi. Nunca vi. Hoje, cerca de 50% das pessoas que estão entrando nos templos evangélicos são visitantes. O que significa isso? Que o povo está desesperado. Que o povo está querendo. Eu preguei sábado passado, na igreja de um grande irmão, de um grande amigo, lá em São Paulo. Prego todo ano lá, várias vezes. Aquele irmão saiu de 890 membros nessa pandemia para 1.918 membros. Ele recebeu mais de 1.000 membros nesse período. Ele saiu de um local de 1.500 metros para um local de 9.000 metros.
Ele entendeu que esse período não é período para ficar desanimado, para ficar acuado, para ficar com medo, para ficar acovardado, para parar e cruzar os braços. É hora em que o povo está desesperado, que o povo está querendo, que o povo está necessitado de dizer agora, convocamos a igreja, vamos trabalhar, vamos agir, vamos ligar, vamos usar as redes sociais, vamos nos reunir com as pessoas desesperadas. E a igreja foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Oh, amados irmãos, nós precisamos da presença manifesta de Deus. Que Deus nos desperte para orar. Que Deus abra os nossos olhos para as oportunidades que estão diante de nós. Leia a história. Os tempos mais críticos foram os tempos de avivamento da igreja. Que aconteceu com Ludwig van Zinzendorf no dia 13 de dezembro de 1727, 11 horas da manhã, sentindo um fardo do povo, começa a orar e desencadeia uma reunião de 100 anos de oração, trazendo avivamento e movimento missionário na Alemanha. Leia a história do avivamento que trouxe o nosso missionário para o Brasil, Ashbel Green Simonton. Como esse avivamento começa em Nova York. Começa em Nova York, no dia 23 de setembro de 1857. Um homem negociante distribui o seu folhetinho nos bairros de Nova York, chamando os homens para orar. E em 6 meses tinham 10 mil homens orando por avivamento. Como é que Moisés orava? Primeiramente, veja comigo, ele orava continuamente, no verso 7 está escrito isso. Ora, Moisés costumava. Sabe o que significa costumava? Orava hoje, orava amanhã, orava depois de amanhã. Continuamente. Como é que ele orava? Ele orava desejando a intimidade com Deus. É Deus. Senhor, não é, me dá prosperidade, me dá emprego, me dá saúde, me dá isso, me dá aquilo, oh Deus, me dá mais aquilo, me dá mais aquilo outro, me dá mais aquilo outro. Não, 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 não. Senhor, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, que quando Deus vem, o pacote todo vem no lado. Tudo vem a reboque. O que ele pede? Ele pede a intimidade com Deus. Ele pede para Deus restabelecer a honra da igreja. Versículo 13. Eu acho isso belíssimo. Porque Deus havia dito para ele, olha, desce depressa porque o teu povo se corrompeu. Aí Moisés diz no verso 13, parte final, e considera que esta nação é teu povo. Esse povo não é meu, não. Esse povo é teu povo. É a tua glória, é a tua honra. É a tua reputação, Senhor. Agora, nota uma coisa interessante. Veja comigo o versículo 11. 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. O que significa isso? Moisés ia para a tenda orar, e orava, costumeiramente. Mas havia um momento que Moisés tinha que voltar para o povo, para tratar dos negócios do povo, para resolver os problemas do povo. Mas Moisés diz, fica aí Josué, não se afaste daí não, Josué, pode ter mais de Deus, pode ter mais de Deus, pode ter mais de Deus, e nós queremos tudo quanto Deus tem para nós, Josué. Deus tem mais para nós, irmãos. Eu quero concluir dizendo a você que valeu a pena, porque está escrito no verso de número 9. Olha comigo. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha sobre a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Sabe o que significa isso? A presença de Deus voltou. A nuvem voltou. A glória de Deus voltou.
Essa é a necessidade desta igreja, irmão. É que a nuvem da presença de Deus venha sobre nós. É que a presença manifesta de Deus nos cubra. E o que isso vai acontecer? Confira comigo o versículo 10. Quando a presença de Deus volta, todo o povo via a coluna de nuvem e se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava o Senhor. Sabe o que significa isso? Quando a presença de Deus vem no meio do seu povo, lá na família, lá no lar, lá na sua casa, a adoração é verdadeira. Você adora a Deus lá. Sua casa se transforma num altar de adoração a Deus. Eu quero dizer para você que a oração é o instrumento que Deus usa para mudar as coisas. Porque se você notar comigo, por gentileza, versículo 2, Deus disse, eu enviarei um anjo. E Deus diz no verso 3, eu não subirei no meio de ti. Mas veja a resposta da oração no verso 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando o povo de Deus ora, Deus reverte a situação. Deus muda a situação. Eu não sei se esse assunto mexe com você. Eu não sei se isso incomoda o seu coração. Eu nem sei se você ora por isso. Se você anseia por isso. Eu nem sei se você está satisfeito com o anjo e com a terra prometida. Mas a minha oração nesta noite é que Deus levante aqui homens e mulheres que sintam esse fardo. Deus, nós queremos a tua presença. Nós precisamos da tua presença. Se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui, Senhor. Bendito seja Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus está em Cristo. E nós queremos que Ele reine em nós e sobre nós. Nós queremos ver Jesus, a glória manifesta de Deus nesta casa, para que os corações se derretam, se arrependam, experimentem a presença gloriosa de Deus. E as pessoas, ao passarem por esta avenida movimentada, possam olhar e ver que tem um povo entrando na tenda para contemplar a presença de Deus.